Todos bem? Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. Né, gente? Tacaram essa responsabilidade grande na minha mão mais uma vez, depois de, acho que 1 ano, ou um pouco mais que isso. Mas eu quis fugir, né, Daniela? Eu ainda perguntei com a Daniela, não estou enxergando. Tô aqui. Eu ainda... Ô, Maico, você pode inverter as luzes, por favor? É porque tá. Mas, enfim, eu quis fugir, né? Mas não deu muito certo, que eu fui intimada mesmo. Mas, bom, abre lá a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 3. Quem aqui, responde com você mesmo, quem aqui já foi chamado por Deus? Já escutou Jesus te chamando, ou outra pessoa falou com você através do Senhor? Foi fácil, foi difícil, foi feliz? Como que foi a experiência? E se você ainda não foi chamado por Deus, você, na verdade, foi chamado sim, porque na palavra fala que nós somos escolhidos. Além disso, nós somos escolhidos porque nós somos, gente, jovens. Nós somos escolhidos porque nós somos o quê? Não, vou ter que falar de novo. Ai, que agonia. Nós somos escolhidos por quê? Porque nós somos... Vocês estão muito fracos, mas em nome de Jesus vai fortalecer vocês tudo. E além disso, Deus chamou a gente para ser um missionário, digamos assim. Nós temos que levar a palavra do Senhor independente do seu cargo. Não importa se, que eu fui chamada para cantar, mas eu não... Aí a outra pessoa pensando, mas eu não fui chamada para cantar, o que eu faço? Seu chamado pode não ser o chamado da outra pessoa. Vamos ler aqui primeiro, que estou entrando na palavra, já misericórdia. Vamos lá, 1 Samuel 3. E o jovem Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era de muita estima. Naqueles dias não havia visão manifesta. Era muito rara a palavra do Senhor ser manifesta naquela época. E aconteceu um dia que, estando Eli deitado em seu aposento, quando seus olhos começavam a obscurecer-se, pois não podia ver, ele estava quase cego, e ainda não havia se apagado a lâmpada de Deus no templo do Senhor, no qual estava a arca de Deus, e Samuel estava dormindo. O Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. E correndo logo a Eli, disse-lhe: Eis-me aqui, por que me chamaste? E ele, o Eli, disse: Eu não te chamei, volta e deitar-te. E ele voltou e se deitou. E o Senhor voltou a chamar outra vez a Samuel. E levantando-se Samuel, veio a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? E ele disse: Meu filho, eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel não conhecia ainda o Senhor, nem a palavra do Senhor lhe tinha sido revelada. O Senhor chamou, pois, pela 3ª vez Samuel. E ele, levantando-se, veio a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o jovem. E disse Eli a Samuel: Vai, deita-te, e se te chamar, dirás: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Assim se foi Samuel e se deitou no teu lugar. E veio o Senhor e se pôs ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, que o teu servo ouve. Vamos ler só até aqui. Quando a Dani me pediu para trazer a palavra, inicialmente ela tinha pedido só para trazer o trio, né, os meninos comigo para fazer o louvor. Aí ela falou: não, mas a palavra é com você. Eu falei assim, aí já não falou minha língua. Mas assim naquele momento que ela falou, já fiquei pensando, né? Falei: meu Deus do céu, o que eu vou falar? Porque, gente, é muita responsabilidade, né? Mas, assim, aí, tipo, de cara, assim, já foi chamado. E a gente escuta muito isso, não sei vocês, mas eu escuto muita pregação: chamado, Deus te chamou, chamado, qual é o seu chamado e tudo. E eu falei: nossa, Deus, mas isso está tão passado, né? Eu pensei assim, só que falha o coração meu, né? Porque, na verdade, grande maioria, acredito eu, que eu não estou falando isso aqui à toa, mas grande maioria das pessoas aqui foram chamadas, mas estão com medo de cumprir seu chamado. Então,
talvez não tenha sido à toa que Deus me deu essa palavra. E vamos lá. Escutar o Senhor nos chamando. Talvez seja um pouco complicado, talvez seja duvidoso. Quando nós estamos assim, às vezes a gente se entrega, porque é importante, gente. Para a gente ser chamado para Cristo, Ele tem que ver o nosso coração entregue. Então, assim, você está realmente abrindo seu coração para Jesus? Você está se entregando aos pés da cruz? Você está se prostrando aos pés do Senhor? Você está falando, Senhor, usa a minha vida. Me faça um vaso nas mãos do Senhor. Me ajude a servir ao Senhor. Então, o chamado, tipo assim, é uma coisa que pode acontecer, que pode não, acontece do nada. Minha primeira chamada, assim, né, porque eu tive várias chamadas que eu não entendo até hoje, mas acho que muita gente também teve, ou está tendo ainda, ou vai ter. Mas o primeiro chamado foi quando, eu nem sabia, mas olha para você ver, talvez Deus não está falando aqui no seu ouvido, mas foi quando que minha mãe me obrigou a entrar no coral. Aí, beleza, né? Entrei no coral, fui sendo aquela vozinha lá. Eu tinha, acho que, 7 anos, mãe. 7, 8, por aí. Aí, o coral só de gente terceira idade pra cima. Detalhe, minha família aqui é toda do coral. Mas, enfim. Desculpa, irmãos. Depois disso, o meu tio era meu líder de louvor na época, na igreja que a gente estava. Ele chegou em mim, canta pra mim. Eu falei, quê? Eu vou cantar nada, eu já sei o que ele quer. Eu falei, canta. Aí eu fui. Cantei uma música, nem lembro que música era. E ele falou assim, pois é, tô precisando de voz no louvor, e você vai entrar no louvor, não foi? E eu não era batizada na época, eu tinha acho que 8 ou 9 anos. E aí eu falei assim, gente, eu não vou entrar não. Não vou entrar. Eu fiquei pensando, não vou entrar. Gente, eu era uma criança, né, se for para pensar assim. Na frente da igreja, eu era muito tímida. Eu ainda sou tímida, né? Mas assim, eu era muito tímida. Eu sou tímida sim, dá licença. E assim, aí minha mãe chegou e me... Como assim você não vai entrar no louvor? Você vai entrar no louvor, sim. E aí depois, entrei no louvor. Depois que eu entrei no louvor, fui batizado pelo Espírito Santo, num acampamento. E essa foi um chamado, tipo assim, direto. Gente, às vezes a gente não é chamado por um ministério. A gente pode ser chamado por um momento. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse dia, estávamos em um acampamento, acho que 2013 ou 14, no carnaval, acampamento de carnaval de jovens. Expulsar as crianças do local. Eu e uma amiguinha minha, a Tainá, para quem conhece. Aí a gente foi brincar, né? Descemos, fomos pro parquinho lá. Aí a gente começou a escutar uma gritaria, assim, uma choradeira. Aí eu falei, Tainá, que é isso? Misericórdia, que é isso que tá acontecendo lá em cima? E era, tipo, em cima da laje, assim, o culto tava acontecendo lá, gente. Nossa, o sítio era uma bênção. Nossa, mas aí eu só escutei uns barulhão, assim, de pisado, sabe? Aquele trem, assim, doidão. Aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que ir lá. Aí eu achei assim, mas será que a gente vai lá? Será que eles vão expulsar a gente de novo, não? Porque às vezes é uma coisa pesada, né? Não sei o que está acontecendo, vocês estão expulsando lá alguma coisa. Aí eu fui subir. A gente subiu, era uma escadinha assim. Aí no que a gente subiu, nós duas crianças, a gente começou a chorar. Aí eu falei assim, gente, o que é isso? E a gente começou a chorar e chorar e chorar. E o povo estava em uma roda, né? Orando assim, uma roda. Aí começou a espalhar. Aí eu falei, que é? Tô sentindo movimento, caralho. Tô sentindo movimento. A gente começou a espalhar, aí o Nelson, profeta careca, chegou no meu lado aí. Não era careca não, o Nelson tinha cabelo, velho. É, ainda tem um pouco. Falhado, mas tem. E aí ele foi e orou por mim. E, gente, eu fui tomado pelo Espírito Santo naquele dia. E esse momento, gente, toda vez que eu escuto a música me atraiu. Eu lembro desse momento. Tipo assim, escutar a música que eu lembro, sabe? Eu lembro lá no balancinho, assim, olhando para cima e falando, gente, eu quero ir lá em cima. E aí, esse foi o primeiro momento, assim, que eu senti Jesus me chamando, sabe? O Espírito Santo me chamando, filha, vai lá em cima. E eu fui. Aí, logo depois disso, eu fui batizada nas águas. E, enfim, comecei meu ministério como vocal, né? Louvor. E foi passando. Gente, estou contando uma experiência para vocês. Claro que cada um tem sua experiência, mas não sei se estou falando... Acho que não estou falando à toa, né? Mas, enfim. Foi passando os anos. Aí fui crescendo, acho que lá para 12, 13 anos. Foi montado esse trio, que até hoje não tem nome,
que é eu, Matheus, meu tio. Panela nada, ó, irmã, não existe panela no reino de Deus, amém. E aí, a gente começou a ministrar nos cultos de jovens da nossa antiga igreja. E aí, naquele culto ali, naqueles cultos, Deus, tipo assim, começou a me usar mais fora do... Não só no cantar. Eu não ministrava, não falava nada. Eu não falava... Gente, uma paz do Senhor, pra mim, era difícil de falar. Tá balançando a cabeça ali, porque tá sabendo que é verdade, né? Mas, assim... aí eu comecei não, mais uma vez, me empurraram pra fazer isso, pra ministrar. E aí eu falava, tá bom, gente, vou falar. E ficava aquele nervosismo. E, gente, quando a gente vai fazer as coisas do Senhor, não sei, acho que com vocês também acontece isso. A gente fica naquela coisa, né, tipo, meu Deus, e se der errado? É aquele temor com medo, com uma vergonha misturada. E, tipo assim, é uma doideira. Eu gosto da sensação, mas é uma loucura na minha cabeça. Tipo, dá um nervosismo muito grande, igual eu tô aqui no momento. Mas, assim, e aí eu começava a falar algumas coisinhas. Na época, comecei a ministrar. Aí, um certo dia, no culto, eu estava fazendo louvor, aí eu parei de cantar, me ajoelhei e fui orar. No meio do louvor, assim, a gente estava, todos os jovens, assim, reunidos e tal. E aí, Deus me mostrou um jovem que estava lá e ele estava chorando muito e tal. E Deus falou comigo assim, vai lá, abraça ele e ore por ele. Eu falei assim, Jesus, eu não sei fazer isso não. Primeiro que eu já não abraço direito. Calma aí. Segundo, que como que eu vou orar por uma pessoa? Que eu vou falar para ele uma coisa que eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. Jesus falou, vai lá e faz. Gente, nós como os homens, como carne, né? Eu fiz o quê? Esperei. Ah, não. Isso é voz da minha cabeça. Não é Espírito Santo. Isso é voz da minha cabeça. Fui falando, voz da minha cabeça. Cuidado com esse voz da sua cabeça, porque depois Jesus cobra. Então, assim, tomem cuidado. Se entrega, gente. Se entrega totalmente para Jesus. Então, assim, aí eu fui falando. Depois eu fui lá. Eu falei assim, não. Deixei o microfone na cadeirinha. Fui e abracei o jovem. Imagina assim, tipo assim, oxe, que é isso? Essa menina tá abraçando, né? Imagino, né? Porque não tem muito costume. Mas assim, e ali eu orei por ele. Nem lembro a oração. Só sei que eu orei e eu falei, Jesus, é isso aí e tal. E aí, ele chorou, gente. Nunca vi um menino chorar tanto, assim. E sujava, tipo assim, e molhava, assim, minha blusa. Eu falei, meu Deus. Aí depois, eu voltei pro louvor. E eu olhei assim, fui vendo os jovens, eu olhei um por um. Tem uns aqui também, que era da época. Olhei um por um, falei, isso talvez seja isso que Jesus quer pra mim, né? E aí eu falei, fiquei com isso na cabeça. Aí eu fui me abrindo mais, aí eu fui orando por outras pessoas, depois em outros cultos, fui abraçando e tudo. E hoje já é uma coisa que eu entendo que eu preciso de fazer isso. Quando tem alguns momentos, vocês podem... Acho que alguns de vocês já receberam, enfim. Mas hoje já é uma coisa, tipo assim, eu vou e Deus fala o que Ele quer. Porque de mim não sai nada. Então, assim, isso já faz uma parte do meu chamado, digamos assim. E no mesmo dia, o Matheus aqui, queridão, ainda me entregou uma coisa ainda, que ele tinha tido uma visão, né? Um trem assim, na época. Você não lembra, não? Eu guardei. Mas essa eu não vou contar, porque... talvez ainda um dia aconteça. Mas é uma coisa que depois de muitos anos ainda foi repetida para mim. Mas se for da vontade de Deus, amém. Enfim, gente, o que eu quero dizer com isso ainda tem muitas coisas ainda para acontecer, para falar, na verdade, ainda muitas coisas para acontecer. Mas você quer ser chamado pelo Espírito Santo? Você escutou o seu chamado de Deus? Ou você está guardando aqui, tá minando? Não, eu sou muito novo. Não, eu não sei falar. Não, eu não sei cantar. Eu não sei pregar. Às vezes você pode estar até fazendo, sei lá, Deus chamou você para pregar. Você está lá fazendo pregação. Mas não fala. Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. Hoje existe rede social. Se Deus chamou para pregar, pega aquela pregação que você fez aqui, grava um vídeo e posta. Não precisa de você pregar aqui,
Eu nem queria estar aqui, mas Deus me chamou, me mandou, entendeu? Mas se você foi chamado para pregar, para levar a palavra do Senhor, posso te garantir que o instrumento hoje, porque antigamente Jesus saía andando pelas ruas pregando. A gente pode fazer isso sim hoje. Você pode parar. O Samuel aqui, ó, nossa, quando é evangelismo, gente, esse menino entrega panfleto até dentro do bar, e eu não tô zoando. Ele chega dentro do bar, os caras tá assim, ó, na mesinha assim, toma, Jesus te ama, toma, ó, não sei o quê. Eu falo, gente, eu não tenho essas caras. Quem vê sabe que eu fico assim, só com a balinha, né, Paulinho? Só comendo a balinha lá, assim, ó. Mas faz parte, gente. Aí precisa de uma música, eu vou lá e canto, entendeu? A gente tem que ser, assim, cada um tem que saber. É o chamado individual, entendeu? O meu chamado não é o chamado de Samuel não é o meu. Então, assim, já pega a visão aí, entendeu? E aí, E aí, assim... Nossa, gente, ô Jesus, pelo amor de Deus. Mas, enfim, perdi o fogo aqui, peraí. Não, calma. Enfim, gente, ignora esses públicos esquisitos aqui. Mas o chamado é individual, resumindo, o chamado é individual. O que eu fui chamada, você não foi chamado, seu chamado é diferente. Outra coisa, cantar. Alguém já viu eu cantando aí, por aí, tipo, nos vídeos e tal? Gente, teve um dia que eu tava aqui na igreja e simplesmente Jesus falou pra mim assim, abre sua rede social. Eu falei assim, nossa, mas eu não gosto de outras pessoas desconhecidas verem meu Instagram e tudo mais. Ele falou, abre e começa a gravar vídeo cantando. E eu já tava tocando nessa época. E violão também era uma coisa que não estava nos meus planos. E eu simplesmente comecei a fazer aula, porque era o único instrumento que eu tinha em casa, porque eu não queria gastar dinheiro para pegar outro instrumento. Aí eu falei assim, vou fazer aula de violão, né? Tá lá em casa parado. Aí, um mês, o querido amigo Paulo Henrique vai lá e toca. Falei assim, mano, eu tenho um mês de aula. Gente, sério, eu tinha 4 aulas feitas. E o Paulinho virou pra mim e falou, você vai tocar. Falei, misericórdia, Jesus. Eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer isso? E naquela mesma semana Deus veio e falou, e isso é mais um acréscimo para o seu chamado, isso é mais um acréscimo para o seu propósito. E eu falei assim, amém. Então tá explicado, né? Porque assim, por mais que eu tinha um mês, eu acho, particularmente falando, eu acho que eu evoluí relativamente um pouco bem, né? Por causa de um mês de aula, assim. E, enfim, e aí eu comecei a gravar. Vira e mexe, eu posto uns videozinhos cantando aí nas redes sociais. Não é biscoitando não, viu, gente? É mostrando a voz, não sei o que, não. É porque Jesus me mandou e falou, filha, abre o Instagram. Meu Instagram era privado. E hoje nem isso é mais. Então, assim, é nesses mínimos detalhes, gente. Porque, pensa, se eu gravar um vídeo e ter lá uma visualização de uma pessoa diferente e alcançar ela para Jesus, isso é maravilhoso. Porque uma alma vale muita coisa. Então, assim, se eu puder plantar uma semente naquele coração por causa do canto, eu vou fazer isso, entendeu? Jesus me mandou fazer isso. Então, ai de mim se eu não fizer. Se eu não fizer, gente, fica aquela coisa na cabeça. Você vai fazer não? Você não vai fazer não? Claro que se você não pegar para fazer, Jesus vai colocar outro no seu lugarzinho. Porém, quem vai ser cobrado depois vai ser você. Então, a gente tem que ter muito temor, principalmente temos que ter principalmente muito temor com a voz de Deus, e precisamos sim de cumprir aquilo que Ele nos falou. E chamado não é só cantar e pregar. Gente, tem o servir, vocês conhecem? Acredito que vocês conheçam. Às vezes a gente fica servindo, a gente cumpre o nosso id no servir, no backstage, ajudando. A Carlinha ali é um exemplo do servir. Carlinha, gente, tá limpando a igreja, tá fazendo, tá arrumando, tá resolvendo, que não sei o quê. E ela tá cumprindo o que Jesus chamou ela, não é, Carlinha? Então, assim, a gente tem que ter noção que a gente tem que entender para o que Jesus nos chamou. Se você ainda não entendeu, chega no seu quarto, dobra os joelhos, fala, Jesus, tu me falastes isso. O que seria isso? Tem hora que é difícil, tem hora que você não vai entender de cara, tem hora que você vai virar e falar assim, nossa, eu não quero fazer isso não é para mim.
Gente, eu não tô falando com vocês que eu não falava. Vamos lá para o Senhor na igreja. Eu tô pregando aqui, ó. Então, assim, Jesus, ele vai fazendo as coisas da vontade dele. E isso é o que você precisa entender. Se você abrir o seu coração, você tem que falar: Jesus, seja feita a tua vontade. Mas não é metade minha vontade, metade sua, não. É toda, 100% vontade de Cristo. Vai ser difícil, não vou mentir que você vai ser rico do nada, que você vai ter uma vida muito feliz. Gente, se você tiver com a vida sem complicações, você pode ver que está errado. Porque a vida com Cristo, meu filho, nossa, a vida com Jesus é, assim, complicada no quesito, assim, que o inimigo fica furioso. Fica querendo, assim, te derrubar, te dar uma rasteira, uma voadora na sua cara. Mas aí você vai e vira o quê, Davi? Deu uma o quê? Uma pisada na cabeça da serpente, não é? Que você canta? Não sei que ele canta, não. Mas você tem que enfrentar, porque se Jesus... Gente, aí você pensa, Jesus, ele morreu na cruz por nós. Morreu e depois ele ressuscitou. O cara foi santo na terra. Você acha que você... Claro que nós somos meros pecadores. Nós somos carne, nós somos falhos. Todo mundo aqui peca. Pessoa, Jesus. Todo mundo aqui peca. Mas assim, se Jesus te chamou, é claro que ele vai te sustentar. Entendeu? Não faz sentido. Pensa comigo. Deus é justo, fiel aos princípios dele. Mas ele é fiel com você, filho. Como filho, até porque nós somos filhos. Você acha que mesmo que ele ia te chamar sem ver que você tem capacidade para aquilo? Ou sem, na verdade, sem te capacitar para aquilo? Às vezes a gente fica assim, nossa, não dá, não vou fazer, não consigo. E outra coisa, o nosso chamado às vezes exige da gente com o Espírito Santo e com pessoas aqui da terra também. Porque se a gente foi chamado para alguma coisa, a gente vai ter um líder, a gente vai ter um pastor, a gente vai ter alguma pessoa que vai estar ali liderando a gente, guiando a gente. Então, assim, o seu caso não é só com o Espírito Santo, você tem que ter compromisso com o seu líder também, a pessoa que está à frente de você. Então, assim, claro que o primeiro compromisso, gente, é de você com Deus. Nós não temos que fazer nada para o homem. Nada é para o outro, nada é para mim e tudo tem que ser para Deus. A gente tem que entender isso. Outra coisa, nós temos que depender só de Deus. Foi aquilo que eu falei, a gente entrega uma parte, não vai entregar uma parte que não vai dar certo. Entrega tudo, ó. Deus. Tô sofrendo por causa disso. Tô carente. Tô triste. Tô deprimido. Tô pobre. Gente, entrega tudo, entendeu? É sério, entrega tudo. Entrega tudo. Infelizmente, é a realidade do brasileiro. Mas assim, gente, entrega tudo. Só entrega. E você vai ver, sério, Jesus, você fala assim, nossa, mas não tem mais saída. Deu ruim, como é que eu vou pagar esse boleto? Gente, o dinheiro veio de onde você nem imagina. Então, assim, quem é mais velho, assim, sabe o que eu tô falando? Eu sei essas coisas porque eu vejo muito, né, em casa, por ser uma filha mais velha, né? Aí eu acompanho, assim, os backstage. Mas, assim, gente, é sério, Deus sustenta em área que a gente nem imagina. Então, assim, seja dependente somente de Deus. Outra coisa, busque conhecimento nele. Não adianta a gente querer levar a palavra, a gente querer conversar com um amigo na escola, ou na faculdade, ou no serviço, sendo que a gente não sabe do que a gente está falando ou está tentando falar. Você tem que ser convertido e não convencido. O convencido é, meu pai vai na igreja, gostei daquele ciclo ali, daquele lugar ali. E aí, isso, o social ali, gostei, achei as músicas bacanas, nossa, teve um dia lá que eles tocaram rock and roll, bate-cabeça, grupo 1. Então, assim, aí a gente fica pensando, né, nossa, eu vou frequentar mais, esse Jesus é legalzão, né, vou falar, nossa, eu sou cristão. Gente, lê a Bíblia, e Jesus é legalzão, sim. Ele é justo,
ele é bom. Mas lê a Bíblia que você vai ver como que as coisas são assim muito maiores do que aquilo que a gente pensa. E para você acreditar numa coisa, você tem que conhecer ela. Eu tô errado? Tipo assim, não faz sentido eu acreditar porque o meu pai acreditou, porque a minha mãe acredita. Claro que sim, os pais ajudam, os pais dão a base, os pais dão uma luz, né? Mas mesmo assim, gente, não adianta minha mãe e o Nelson terem me obrigado a fazer as coisas e eu não querer ou eu não buscar, entendeu? Não correr atrás. Às vezes o seu pai, sua mãe ou seu parente, sua família não vai te ajudar nisso. Você precisa ir com as suas próprias pernas. Nós somos jovens, estamos aqui em jovens, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta idade, e até só Deus sabe quando. Então, assim, nós temos que entender, precisamos que entender que nós precisamos buscar a Jesus por vontade própria. Eu acho que é a Betinha que fala isso, gente. Deus não tem netos. Não sei quem fala, mas alguém fala isso. Gente, Deus não tem netos. E assim, o vô, vamos lá, nesse negócio de neto. O vô, os pais falam que vô e a avó servem para estragar, não é? Então, assim, a minha avó, ela me mima um pouco, né, eu acho. Um pouco, mas eu, assim, agora os dois ali, misericórdia. Então, assim, mas eles não têm aquela responsabilidade direta como os nossos pais têm com a gente. Não é verdade? Os nossos avós, a gente vai lá, aí vou fim de semana dormir na casa da minha avó. Aí fico lá, converso, como, que é uma beleza, não sei o quê. Depois passa, eu vou para casa dos meus pais. Ou de quem tem a responsabilidade em mim como meu pai ou como minha mãe. E você não tem um contato direto com seu pai, com sua mãe? Ou com outra pessoa que faz essa figura para você? É isso que nós temos que ter com Jesus, com Deus. Até porque nós somos filhos ali, ó. A gente foi escolhido filhos, nós somos chamados filhos. Então, assim, nós precisamos de ter em mente que nós precisamos de relacionar com Jesus. Quando a Daniela foi pregar lá em Piracema, a gente foi com ela lá fazer louvor e tudo mais. E gente, foi outro dia que eu fiquei minando a palavra do Senhor no meu coração. E aí a Daniela chegou, você não vai falar não? Aí eu falei assim, uai, o que é isso? Eu nem te contei. Aí eu fui, peguei o microfone e falei, gente, te contar para vocês, o Espírito Santo só quer que você abra a boca. Deus só quer que você se prostre e fale, Jesus, é isso e isso que eu estou vivendo, é disso e disso que eu estou precisando, mas eu entrego tudo para ti. Que seja feita a tua vontade. Gente, ele só quer o seu clamor, sabe? Tipo, conversa com ele. A gente precisa sim de ler a Bíblia, a gente precisa sim de ler a palavra, e isso é muito importante. Então, tenha um momento, nem que seja, comece assim, se você não tiver, gente, comece com 5 minutos, 10 minutos, você vai ver que vai aumentando. E assim, o relacionamento com Deus, ele é muito importante, porque chega momentos na nossa vida que a gente fica muito expostos, digamos assim, tipo assim, em um momento de dificuldade. Vamos lá, um exemplo. Você está na escola, aí chega um enviado do Egito e fala assim, nossa, achei que você era crente. Você fez nada, você está vivendo lá. Ó. Você está vivendo. Claro que, se você não dá exemplo de ser crente na escola, aí tem direito da pessoa falar. Mas se você dá exemplo de ser mesmo um seguidor de Jesus, um mini cristão, você vai enfrentar essas coisas. Porque, gente, o diabo vai colocar pessoas na sua vida para poder te deixar em dúvida. Nossa, dúvida. Isso é uma outra coisa que sempre tá. Estou errada? A gente sempre tem dúvida do que aquilo que, falando no meio aqui, do que aquilo que Jesus chamou. A gente tem sempre dúvida de, não dá. E aí, quando chegar lá, aí a pessoa te confronta. Você vai fazer o quê? Vai ficar olhando para a cara dela? Ela vai falar assim, não, mas você não é cristão, então não. Você não está sabendo o que você está acreditando? Você não está sabendo me responder. Claro que a Bíblia é, tipo assim, muito grande, é difícil você decorar tudo. Mas, gente, ao menos a sabedoria de você responder uma pessoa, você tem que ter. Você tem que ter um conhecimento, assim, do básico. Lá em casa, quem ensina muito assim é o Nelson. O Nelson fala uns trem que tira uns trem. Tem hora que eu falei, gente, o que é isso? Até do rei lá que foi usar a caverna de banheiro, eu nunca vi
Gente, eu fico, nossa, eu vou usar isso. Depois ele conta pra vocês. Vocês perguntam pra ele o que é, porque eu não vou falar aqui não, porque tá em live. Mas assim, a gente tem que ter esse relacionamento com Jesus. E outra coisa, o chamado, gente, ele não é de um dia pra noite. Você pode ter sido chamado hoje, mas o seu propósito pode se cumprir daqui a 50 anos. É demorado para vocês? Para mim, 50 anos eu acho demorado. Eu acho demorado 50 anos. Só que a gente tem que entender que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Talvez nesses 50 anos a gente ainda esteja sendo preparado para cumprir o nosso propósito lá no final. Porque a gente tem que entender também que nós somos carne, nós não somos Jesus. A gente tem que tentar, a gente tem que imitar Jesus, a gente tem que seguir a Ele, tentar imitar ao máximo Jesus. Mas nós somos carnes, uma hora ou outra a gente vai cair. Claro que o importante é a gente levantar e falar, opa, calma aí, vou voltar. E pedir ajuda ao Senhor. Mas, sério, gente, 50 anos para mim é muita coisa. Só que Jesus vira e fala, filha, você é falha, você tem esses e esses, você comete esses e essas coisas. Gente, às vezes a gente se acha muito maduro, muito preparado para o que der e vier. Não é, não tá. Se Deus fechou... Eu postei um negócio ontem que é o Deus que fecha portas. Se Deus não te entregou aquela coisa naquele momento que você estava esperando, pode ter certeza que aí tem coisa. Pode ter certeza que Deus viu à frente do que você não viu. Então, talvez o propósito que você fala, nossa, tá beirando a porta. Às vezes não, às vezes vai demorar. E a gente tem que entender e aprender a suportar o processo. Uma coisa que a gente não pode é desistir no meio do caminho. Porque processo é uma coisa... Eu vi um meme esses dias que eu falei, caraca, é muito isso. O cara lá comemorando, acho que até tá tirando onda, dando onda, não sei. Dando onda. Não, o Imperatriz lá, o cara que... Você sabe o que eu tô falando. E aí o gatinho da vilã vai e segura um negócio assim, comemorando. Acho que era uma porção lá. Segura comemorando. Aí o cara vai e abre um negócio assim e amassa o gato. Aí, como se fosse o gatinho fosse receber o chamado, receber o propósito, a promessa. Receber a promessa. E o cara vai lá e abre, ele é o processo. Gente, o processo, ele esmaga, literalmente. Você só não vai ficar assim, né? Pra mim, eu acho que é impossível eu ficar amassada assim. Mas assim, gente, você vai... Nossa, vai ter dia que você vai falar assim, Jesus, não quero fazer mais. Jesus, eu não quero fazer mais, eu não quero fazer mais. Jesus vira pra você e fala, você vai fazer porque eu sou contigo. Eu estou contigo, você é meu filho e eu te escolhi pra isso. Então, assim, se você... Gente, eu não falei metade do que eu tinha, mas eu vou terminar aqui. Se você foi chamado, se você tem dúvida, se você ainda não foi chamado, sabe qual que é a saída? Conversar com Jesus. Fala assim, pai, seguinte, tô pegando isso. Gente, seja sincero. Porque o coração sincero, Jesus, ele vê o seu coração. Não adianta você chegar nele e colocar uma máscara. Não vai. Máscara a gente coloca, tipo assim, dá para ser colocada para outras pessoas. As pessoas podem não ver o que a gente é de verdade. Mas Jesus te conhece mais do que você mesmo. Deus conhece o seu caminhar. Deus conhece o seu coração. Deus conhece sua mente. Deus conhece tudo de você. Até seus gostos. Tudo. Então, assim, conversem com Ele. O que eu quis deixar aqui para vocês hoje é que... E outra coisa também. Além do cantar, do pregar e do tocar também. Gente, você pode ser chamado para interceder. Para orar por outra pessoa. Talvez você não entenda ainda. Talvez você só... Uma coisa também que me deixou assim assustada. Esse negócio de eu orar, né, pelo menino lá. Falei assim, nossa, mas eu nem tenho contato com as pessoas. É aquilo, tipo assim, gente, Deus, ele faz aonde você nem imagina. Tem hora que eu vou estar aqui, em alguns momentos, você vai me ver braçado com alguém chorando. No momento com o Espírito Santo, entendeu? Mas assim, e é uma coisa, a Ana Júlia fez até uma cara, é uma coisa que quem me conhece sabe que eu não tenho costume de fazer normalmente. Então, assim, preciso melhorar? Preciso de parar de ser uma porta. Mas isso é mais uma coisa que Deus tem que melhorar no meu processo.
E a gente tem que... Lembre-se sempre de ser sincero com Jesus e de saber aonde você precisa de melhorar para cumprir aquilo que Ele te chamou, aquilo que Ele te entregou. Amém? É isso, irmãos. Amém.